Nesse vídeo eu quero tratar com vocês alguns aspectos sociológicos que se referem a uma questão assim, até que ponto as nossas habilidades elas são inatas ou elas são em grande parte desenvolvidas no contexto social em que nós somos inseridos desde a infância, né? Quer dizer, as oportunidades fazem diferença ou não fazem diferença, né? Há realmente um DNA preferencial para algumas pessoas desenvolverem suas habilidades ou não. Então peço que, se você gostar desse tema apresentado nesse vídeo, coloque ali seu joinha. Para quem está conhecendo o canal Modernidade e Ciência, peço que você se inscreva para ajudar a crescer aqui a comunidade do canal. Bom, eu vou usar fatos históricos concretos aqui para a gente estimular essa discussão a respeito das habilidades, até que ponto as habilidades inatas nos oferecem uma oportunidade de destaque na nossa vida, né? Porque, claro, tem muita gente que também questiona a meritocracia, né? Então, mas isso vamos ficar para um outro vídeo. O objetivo hoje é falar, por exemplo, o seguinte: vou dar um exemplo histórico. Desde a antiguidade, na formação do Estado russo, as mulheres tiveram uma participação na questão da defesa do lar ou da defesa pessoal muito atuante. Elas foram desde cedo iniciadas em domínio de técnicas de defesa com pequenas espadas curtas. Até hoje existem danças folclóricas na Rússia que demonstram habilidade no uso dessas espadas. Então, em geral, mesmo uma camponesa russa, se fosse atacado ali por um grupo de cossacos, eles iam ter dificuldade, porque realmente elas sabiam se defender muito bem. Por isso, não é assim uma mera coincidência que a primeira mulher a fazer um voo orbital no espaço foi uma russa, em 1963, e pilotando uma Soyuz 6 sozinha. Então ela estava ali sozinha e completou a missão, que é a Valentina Vladimirovna Tereshkova. Acho que tentei pronunciar o mais próximo possível. Isso foi em junho de 1963. Mas isso não é um mero vamos dizer assim, fato criado pelos soviéticos em 1963. A tradição das mulheres russas de estarem muito atuantes assim é que propiciou realmente eles terem a primeira mulher no espaço, né? Coisas que na sociedade ocidental isso foi muito tardio comparado aos eurasianos, que são os russos, né? Também na Segunda Guerra nós tivemos assim a atuação de batalhões de mulheres muito efetivos, inclusive de snipers, né? Aqueles atiradores de tiro preciso, como por exemplo a Ludmila Trotsky e a Nina Slovena. A Ludmila foi a recordista com 309 alemães abatidos com o seu rifle de precisão. Elas atuavam lá na linha de frente, uma posição altamente arriscada. Então vejam que isso não é por acaso, né? Também a Rosa Shanina, com 53, muito jovem, também até hoje tem um prêmio de tiro na Rússia em homenagem à Rosa, muito jovem, uma sniper russa. Então, o que eu estou tentando mostrar aqui é que essas mulheres, pela forma da sociedade russa de milênios, elas puderam desenvolver as suas habilidades dentro de um contexto social que permitia que as mulheres tivessem esse espaço. Coisa que nos locais onde elas não têm esse espaço desde a infância, acabam sendo segregadas e se estabelece um papel
menor para o desempenho das mulheres. Então isso hoje, sociologicamente, a gente consegue fazer essa constatação, né? Empiricamente, né? Comparando sociedades, situações e tal, que na verdade essa imposição social de um papel menor para as mulheres em algumas sociedades faz com que depois você acabe acreditando que a limitação vem pelo ser feminino, né? O que nessa história russa de longa data se mostra exatamente o contrário. Elas tiveram a oportunidade de uma inserção, né, em atividades bastante técnicas, bastante arriscadas, interagindo com todo aquele público ali masculino. E isso não as fez delas uma situação de desvantagem. Pelo contrário, elas se destacaram, né? Aí, é claro, dentro das habilidades individuais que cada uma delas tinha, que as fizeram se superar, né? Mas o importante foi a inserção desde jovens num contexto social que os russos não viam aquilo como um problema. Então, por exemplo, a personagem que eu vou tratar agora, ela com 16 anos já conseguiu o brevet dela. Eu estou falando da Lídia Litvinyak, com 16 anos, nascida em 1921, russa, e com 16 anos consegue o brevet, um brevet esportivo. Já com 18 anos ela era instrutora de voo, e aí começa a Segunda Guerra. Ela tenta se alistar num exército que já existia, vejam, em 1940, 41, quando os alemães atacam a Rússia, já existiam esquadrões de ataque de aviões russos só de mulheres. Ela tenta se alistar num esquadrão desse, não consegue porque ela ainda não tem o número de horas, era muito jovem, né? E ela faz uma falsificação, isso é documentado, ela faz uma falsificação, coloca 100 horas a mais de experiência de voo e ela consegue entrar num esquadrão, primeiro um esquadrão de mulheres, é treinada por 1 ano e meio, até que em 1942, usando um avião que lembra o projeto do Spitfire, né, que os russos, de certa forma, receberam ali umas indicações para o projeto do Spitfire, e o Yaka-1 é o avião de caça, e ela passa a integrar um esquadrão de caça, e logo nas primeiras semanas de atividade da Lídia, ela já abate 2 aviões, um bombardeiro bimotor, um Junkers 88 e um Messerschmitt 109. Né? Vejam que olha que interessante, o piloto, que era um piloto muito experiente da Luftwaffe, o Meyer, o sargento Meyer, ele é abatido nesse combate com a Lídia. Ele salta de paraquedas, pousa ileso e ele é capturado pelas forças soviéticas. Ela estava lutando ali na Batalha de Stalingrado, que é uma batalha muito feroz, dos alemães tentando romper Stalingrado para chegar até o coração da Rússia. Ele é capturado e ele percebe um talento muito grande do piloto, vamos dizer assim, do piloto, porque ele não sabia que era a Lídia que estava pilotando, que o abateu. Então ele pede para aqueles que o capturaram se ele poderia conhecer o piloto, porque até a Segunda Guerra existia ainda uma certa honra em relação, você não odiava o seu inimigo, você estava ali para desempenhar um papel para o Estado que você estava defendendo, mas não existia um ódio pessoal, existia um respeito com relação àquele que você estava duelando. Então ele pede, isso é uma coisa que desde os combates aéreos da Primeira Guerra, isso é feito, assim, dá uma certa distinção àquele inimigo capturado, mas não tratá-lo simplesmente como um rato, né? E trazem a Lídia na presença dele, e ele começa a rir, porque ele acha
que os russos estão zombando dele, porque ela era muito nova, ela tinha ali 20 anos. E aí ela começa a descrever o combate aéreo que o vitimou. Aí ele tem certeza de que fato é ela, e ela já era comandante do esquadrão onde ela estava, né? Com 22 anos, prestes a completar 22 anos, a Lídia acaba entrando numa missão que a vitima. Meses antes ela havia se casado com um outro piloto russo, que acaba morrendo logo em seguida. Então, nessa história também tem um pouco da questão da como as pessoas são influenciadas por fatos que, no correr ali da vida, dos acontecimentos. O Émile Durkheim trata disso, um dos aspectos do livro sobre o suicídio, do suicídio altruísta, né? Quando a pessoa se coloca numa posição que ela, assim, praticamente ela está se auto-suicidando ali, digamos assim. Se auto-suicidando no sentido de ela não executa o suicídio diretamente, por isso que eu estou dizendo que é um auto-suicídio, porque ela se coloca numa situação que necessariamente, provavelmente ela vai acabar morrendo. Então, a partir da morte desse marido recém-casado da Lídia, ela se engaja em missões cada vez mais arriscadas, se colocando como voluntária. Inclusive ela consegue abater um gigantesco daqueles dirigíveis alemães de observação que ninguém tinha conseguido abater, e ela abate esse dirigível, né? E por isso que ela se voluntaria numa missão muito arriscada, é essa que ela acaba sendo vitimada. Então, a partir daquele incidente, da perda do recém-marido, ela muda um padrão de comportamento, se colocando numa disposição totalmente sem preservar a própria vida, que é o que o Durkheim explica no tal do suicídio altruísta, que é muito comum em situações de combate, de conflito, né? De pessoas que se sacrificam. Ele se sente, no suicídio altruísta, o que o Durkheim desenvolve é que a pessoa se sente inferior sobre um certo aspecto à sociedade que ela convive. Então ela diz assim, não, a sociedade ela merece isso, eu estou aquém do que a sociedade exigiria de mim. É diferente do suicídio egoísta, então existe toda uma análise sobre isso, é muito interessante esse lado do suicídio altruísta, né? E nesse combate, os aviões alemães estavam esperando numa posição específica para defender os bombardeios, vindo no sentido, na direção do sol, então você não consegue perceber que os aviões estão muito próximos. Ela acaba sendo atingida com um tiro na cabeça, consegue pousar o avião, mas isso nunca foi revelado naquele momento, né? Se acreditava que ela tinha caído, porque eles viram o avião, os colegas viram o avião. Interessante, porque nessa ocasião a Lídia já estava num esquadrão que não era só de mulheres, ela se destacou tanto que ela passou a integrar esquadrões comuns, né, de ataque, de caça. Então eles detectaram que o avião estava caindo, mas não conseguiram detectar exatamente se houve um salto de paraquedas ou não. Então isso ficou no limbo até 1979, quando por iniciativa da mecânica dela, ela tinha uma colega que era mecânica, que trabalhou com ela muito tempo, porque normalmente você criava um vínculo muito forte com os mecânicos que mexiam no seu avião, preparando aquele avião para o dia seguinte, que ele voltava a variar, tinha problemas, então você tinha que confiar muito no que o mecânico tinha feito. Essa mecânica, também mulher, ela por mais de 30 anos, ela ficou fazendo pesquisas para descobrir onde esse avião realmente tinha caído, até que ela descobre que por pessoas, conversando, que havia caído uma pilota, e que eles, com medo daquele corpo ser descoberto pelos alemães, aquela coisa toda, então
eles enterram ela ali próximo onde o avião havia caído. E eles, fazendo detecção de metais, né, com instrumentos, em 79, descobrem a cova, e aí descobrem que de fato era a Lídia que estava ali. E segundo os relatos que também foram levantados nessa época, ela sobreviveu ao pouso, mas morreu logo, provavelmente de hemorragia, morreu logo ao sair da cabine. Foi aí que camponeses ali já a encontraram morta e tal. Então fica aí a história da Lídia Litvinyak, né? E a história dessas pequena história dessas heroínas russas. Por isso que o Ocidente até hoje subestima os eurasianos, né? Isso em algum momento vai ser bastante evidenciado, né? O Putin vai ficar aí ainda por uma década. Então, né, inclusive a Lídia acaba sendo, no governo do Gorbachev, ele acaba sendo condecorada também póstumamente, né, em 1990 pelo Gorbachev. Então, urra, como se diz, né, em russo, para saudando aí sempre uma força militar, eles sempre saúdam com urra, urra.